pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre um lindo trecho da palavra de Deus que fala sobre a cura do cego de Jericó. E o nosso tema hoje é a atitude que faz a diferença. Como é que você responde aos desafios da vida? Quando vem uma dificuldade, uma crise, um problema, como é que você reage? Querido, as nossas reações, as nossas atitudes revelam que tipo de pessoa nós somos diante do Senhor e diante das pessoas. Então nós vamos aprender hoje que a atitude faz toda a diferença na vida de um cristão, de um crente, de um vencedor ou de um derrotado. Então preste muita atenção nessa palavra, deixa já um like aqui também, dá uma cenazinha, né? Fale de onde você está falando. Nós estamos aqui para servir os irmãos, para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E também, se você tiver qualquer pedido de oração, deixe na descrição o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você, pela sua casa, pela sua família, pelas suas necessidades. Queremos ouvir de onde você está nos assistindo. Vamos lá então? Lucas 18, 35 a 43. A Bíblia diz: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel, a confusão ali da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? E respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Ele era cego, gostaria de voltar a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista. A tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, seguiu-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Que coisa linda, né? Que palavra maravilhosa. O cego Bartimeu, o cego no caminho. Nós vemos claramente aqui essa linda palavra de Deus. Então nós vemos aqui um homem que estava numa situação calamitosa, de miséria, de marginalização social, mas aí Jesus entrou, impactou, mudou a vida desse homem, transformou a sua vida por causa da fé, porque ele foi na direção de Jesus, porque ele acreditou no seu milagre, porque ele colocou a fé dele no lugar certo, que é a pessoa de Jesus de Nazaré, e a fé dele o salvou, a visão dele foi recuperada. Como tem gente hoje cego, né? Como tem gente sem entendimento, como tem gente hoje vivendo uma situação calamitosa de miséria social, miséria espiritual, miséria emocional, porque está longe de Jesus, está na beira do caminho, está na margem da sociedade, está se desviando do caminho de vida eterna. Então nós vamos ver que para nós termos a nossa vida transformada, primeiro nós precisamos de Jesus. Nós precisamos sair das situações calamitosas da nossa vida debaixo da sabedoria de Deus, buscando uma resposta do Senhor, tendo uma atitude correta, uma atitude de fé, uma atitude daqueles que vencem os obstáculos, as dificuldades. Nós vemos aqui a multidão, de alguma maneira, tentando atrapalhar esse homem de receber o seu milagre, de receber aquilo que Deus tinha para ele, mas ele perseverou, ele continuou, ele correu na direção de Jesus, e por causa da sua atitude, ele foi transformado, foi tocado, foi abençoado. Glórias ao nosso Deus. Então nós vamos falar sobre esse aspecto, a atitude que faz toda a diferença. O que nós podemos aprender com todo esse episódio? Em primeiro lugar, se os teus esforços, queridos, forem vistos com indiferença, não desanime em primeiro lugar, pois o sol, por exemplo, quando nasce, dá um espetáculo todo especial e, no entanto, a plateia, do sol continua muitas vezes dormindo. Então prossiga, continue, apesar das circunstâncias, persevere e continue assim como fez esse homem. O que nós podemos aprender com o cego de Jericó? Ele sabia da sua dificuldade, ele reconhecia a sua realidade,
mas ele tomou uma atitude rumo à mudança. Isso é muito importante, querido. Tome uma atitude rumo à sua mudança. Tudo pode ser mudado, modificado pelo poder de Deus. Aquele homem saiu dessa posição de miséria para então, com Cristo, entrar numa nova condição de dignidade social, de dignidade pessoal, humana. Só Jesus pode fazer isso. A partir daquele encontro com Jesus, a história desse homem foi mudada, foi eternizada nos evangelhos. Tudo isso por causa da fé. A fé pode mudar a sua história. A fé pode transformar a sua realidade. A fé pode transformar a tua casa, a tua empresa, o teu negócio, o teu ofício. A fé é poderosa para te dar vitória. Sem uma atitude, ele seria mais um cego no meio de tantos outros, naquela situação calamitosa, numa situação de mediocridade, numa situação qualquer de miséria social e calamidade pessoal. Mas a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse trecho é que toda mudança começa a partir de uma atitude. Vou repetir, primeiro princípio, toda mudança começa a partir de uma atitude. Pessoas acomodadas, meus irmãos, minhas irmãs, acabam se tornando escravas de uma vida insignificante. Se você viver acomodado, você nunca vai realizar nada na sua vida. O homem começa a morrer na idade em que perde o entusiasmo, já falava um pensador chamado Balzac. Então, se você perder o ânimo, perder o entusiasmo, perder, a força no Senhor, você vai viver uma vida sem significado nenhuma, sem propósito. Quando eu tomo uma atitude, Deus faz aquilo que eu não posso fazer. Quando eu cumpro as minhas responsabilidades com maturidade, Deus faz o sobrenatural acontecer. Quando a atitude é o que Deus espera de nós, meu irmão. Atitude é o que Deus espera de nós. E a atitude provoca grandes mudanças nas nossas vidas. Então é necessário mudanças para se viver uma vida de excelência. Um exemplo disso é Josué. Graças às atitudes de Josué, ele viveu uma vida de excelência. Ele passou de escravo a governador do Egito. Nós aprendemos muito com a vida de José. Se você quer ser vencedor igual a José, se você quer ser uma pessoa influente como José, se você quer ser uma pessoa que cresce profissionalmente, pessoalmente, na sua família, na sua cidade, só tem um jeito. Toda mudança começa a partir de uma atitude. Segundo princípio que nós aprendemos com o cego Bartimeu, o cego aqui de Jericó, é que as pessoas que triunfam são pessoas de atitude. Vou repetir, as pessoas que triunfam são pessoas de atitude. Um exemplo é o próprio José, que nós mencionamos aqui. Outro exemplo bíblico é Josué, que tomou posse da terra prometida. Outro exemplo também é o rei Davi, que se tornou um dos maiores reis da terra de Israel, porque era um homem de atitude, eram homens de atitude. Outro é Esther, a rainha Esther, porque ela tomou uma atitude, ela foi usada por Deus para poupar o povo de Israel. Então, as pessoas que triunfam são pessoas de atitude. Os acomodados nunca estão no topo da escala do sucesso, nunca atingirão a prosperidade, os acomodados. Mas se nós sairmos da inércia, se nós sairmos dessa zona de conforto, Deus pode fazer coisas incríveis na nossa vida. Nem Deus, irmãos, presta atenção, pode ajudar pessoas que preferem ficar à beira do caminho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está à beira do caminho ou você está caminhando na direção do Messias, na direção de Jesus, na direção daquele que pode mudar a sua história? Tudo pode ser diferente se houver disposição, se houver ousadia no nosso coração, se houver força de vontade, tudo pode ser diferente na nossa vida. Tudo pode ser diferente se em nós houver um espírito guerreiro, um espírito valente, um espírito corajoso, um desejo de mudança no nosso coração, na nossa vida. Infelizmente, o medo de perder tem roubado das pessoas a vontade de lutar. Meu irmão, nunca perca a vontade de lutar. Não tenha medo das coisas, das circunstâncias, das situações. Segundo lugar, nós aprendemos que as pessoas que triunfam são pessoas de atitude. Em primeiro lugar, nós aprendemos que toda mudança começa a partir de uma atitude, e nada melhor do que esse exemplo
do cego Bartimeu, do cego que estava na estrada de Jericó. E terceiro e último princípio que nós aprendemos: as suas atitudes hoje definirão o seu futuro amanhã. Vou repetir: as suas atitudes hoje definirão o seu futuro amanhã, meu irmão. É o terceiro princípio que nós aprendemos hoje. O mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nós nos movemos. É o que fala Oliver Holmes, um grande pensador. Outra coisa: a minha atitude revela a minha fé. Qual atitude você está tendo diante dos desafios da vida, na crise, no problema, na dificuldade? A minha atitude revela a minha fé. Revela uma direção tomada para a minha vida. E que direção você tem tomado para a sua vida, meu irmão? A minha atitude levará eu e você, cada um de nós, a conquistar os nossos sonhos, as nossas metas, a realizarmos coisas grandes, coisas extraordinárias para Deus. Tudo isso através de atitudes. Existem 3 tipos de pessoas no mundo hoje. Veja qual é esse tipo de pessoa. Isso segundo um estudioso da Universidade de Colômbia, Nicholas Butler. Ele diz que existem 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa são aqueles que não sabem aquilo que está acontecendo. Como tem gente assim, perdida, que não sabe o que está acontecendo no mundo, na sua vida, não sabem o que está acontecendo. O primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa são aqueles que observam aquilo que está acontecendo. Observam aquilo que está acontecendo. Será que é você? Só fica olhando? Tem gente que não tem noção nenhuma do que está acontecendo. Tem gente que só fica olhando para aquilo que está acontecendo. E tem um terceiro tipo de pessoa, que é o que Deus quer que eu e você sejamos. São aquelas que fazem com que as coisas aconteçam. Pessoas que fazem com que as coisas aconteçam. Peter Drucker, né, um dos pais da administração moderna, ele diz: o futuro, você pode criar o seu futuro. O futuro pode ser criado. Henry Ford também já dizia isso: o futuro pode ser criado. Então lembre-se que as suas atitudes hoje definirão o seu futuro amanhã. As nossas escolhas hoje são sementinhas que nós lançamos com relação ao nosso futuro. Será que você está disposto a fazer a diferença na sua vida ou na vida de outras pessoas? Você vai passar desapercebido nessa vida? O conformismo de um homem, querido, é a causa de uma vida fracassada. Eu vou repetir: o conformismo de um homem ou de uma mulher é a causa de uma vida fracassada. Então seja ousado, seja criativo, seja motivado, seja uma pessoa de atitude. Nós somos criados para a excelência, nós somos criados para vivermos uma vida abundante, a vida vivida no máximo do seu potencial, e não uma vida medíocre, uma vida qualquer. Nós somos criados para abençoar, para manifestar a grandeza e a glória de Deus na nossa vida e na vida de outras pessoas. Então, seja uma pessoa de atitude, para que você possa se tornar em Deus um agente de mudança, alguém que cria um futuro glorioso, um futuro abençoado, em nome de Jesus. Eu quero terminar com Tiago 1,6. A Bíblia Sagrada diz: se alguém é falto em sabedoria, peça com fé, em nada duvidando. Peça a sabedoria de Deus, com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem dobre, homem com o coração dividido, inconstante em todos os seus caminhos. Que você não seja uma pessoa inconstante, que você não seja uma pessoa fraca, né, conformada com a vida. Pelo contrário, que você seja uma pessoa de atitude. E os 3 princípios que nós aprendemos hoje é que toda mudança começa a partir de uma atitude. Segundo princípio, as pessoas que triunfam são pessoas de atitude. Em terceiro lugar, as suas atitudes hoje definirão o seu futuro amanhã. Lembre-se que nós falamos: a atitude faz toda a diferença. Corra na direção de Jesus. Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua realidade. Então entre no nosso site pastorgiovanni.com, conheça os nossos materiais em áudio, vídeo,
os nossos cursos online. Se você também quiser semear, abençoar a nossa vida, a nossa casa, o nosso ministério, ali tem como você pode fazer isso através das contas bancárias, através de um link que você pode fazer com o seu cartão de crédito. Querido, continue conosco aqui, através das redes sociais, quase todos os dias nós trazemos uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A atitude faz toda a diferença. Deixa eu orar por você. Coloque seus pedidos de oração na descrição. pastorgiovanni.com é nosso site. E coloque seus pedidos na descrição, da onde você está nos ouvindo. Deixe seus comentários, tanto aqui quanto no YouTube. Nós estamos aqui para servir os irmãos. Feche os seus olhos, coloque a mãozinha no seu coração. Pastor Giovanni quer orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua palavra, esse lindo episódio do cego Bartimeu, que teve a sua história transformada, a sua realidade modificada, aquele que estava à beira do caminho, uma capa de vergonha, uma capa de miséria, uma situação calamitosa de cegueira física, e muitos estão com cegueira espiritual hoje. Pai, abre os olhos dos teus filhos, ensina-os, ó Deus, que a atitude faz toda a diferença, que a direção que nós tomamos muda todas as nossas realidades, e a nossa direção, a nossa orientação, nós corremos na direção do Senhor Jesus, aquele que pode mudar a nossa história, pode operar milagres e maravilhas, pode mudar as nossas realidades, transformar a nossa casa, a nossa família. Ó Deus, pode abrir portas de trabalho, negócios, pode nos prosperar, nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Abençoa cada um daqueles que estão nos ouvindo. Pai, manifesta a tua graça, a tua glória, o teu poder, a tua unção. Ó Deus, derrama a tua unção sobre a vida de cada um dos meus irmãos. É o que eu te peço de todo o coração, que a tua glória, a tua graça, a tua unção, o teu poder faça diferença na vida das pessoas. E a glória do Senhor se manifeste sobre cada vida, em o nome de Jesus. É o que nós te pedimos de todo o coração, seja com cada um deles. Opera, Pai, poder e glória sobre a vida de cada um. Derrama uma unção fresca, nova, uma unção sem limite sobre a vida de cada um e os abençoa em nome de Jesus, mudando a sua história e as suas realidades. É o que eu te peço de todo o coração, apresentando cada vida, família, cada um daqueles que me ouvem, por esses materiais, por esses áudios, por esses vídeos, que o Senhor os abençoe, os guarde, manifeste unção, poder e glória. E todas as obras do inferno caiam por terra, em nome de Jesus. Milagres aconteçam. Ó Deus, curas sobrenaturais, portas sejam abertas, riquezas cheguem, Pai, prosperidade e bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, a graça, a paz de Jesus. Beijo do pastor Giovanni. Que Deus vos abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser conhecer o trabalho que nós estamos fazendo através das células, no sábado também, quero deixar um recadinho aqui, no sábado nós vamos estar lá na igreja Tempo de Louvor, ministrando a palavra, fazendo um culto lindo, maravilhoso. O pastor Giovanni vai estar lá, ensinando a palavra de Deus, ensinando as coisas de Deus. Se você quiser aprender mais do Senhor, está conosco, sábado, 19h30, no Parque da Gávea. Nós temos ali, próximo a Riscorama, lá o depósito Arrudão, ali na saída para Maria Helena, passando o Reguigá, passando ali a entrada do Jardim Cruzeiro, no Jardim Gávea, nós estaremos ali na Igreja Pentecostal, Templo de Louvor, reunindo todas as células que estão sob os cuidados do pastor Giovanni, todo o povo que tem caminhado conosco. Nós vamos estar em reunião, louvor, adoração, coisa maravilhosa Deus está fazendo no nosso meio. Se você quiser nos conhecer, está conosco, sábado 19h30, nós estaremos lá. É a igreja, o nome da nossa igreja é Casa na Rocha, porque nós queremos que o homem prudente, a mulher prudente, as pessoas prudentes constroem a sua vida, a sua casa, a igreja do Senhor, sobre a rocha, que é a palavra de Deus e a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Então venha fazer parte da igreja Casa na Rocha. Nós estamos nos reunindo ali no salão do pastor Joel, tem sido uma bênção. Eu te convido a estar conosco no sábado 19h30, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Beijão do pastor Giovanni. Deus os abençoe. Amém e amém.